Fala galera, premiados de novo com mais um bom jogo no futebol brasileiro, mais um bom jogo no Campeonato Brasileiro. Dessa vez um clássico, choque rei em São Paulo. São Paulo 2, Palmeiras 3, e aí a ideia aqui é a gente repercutir agora. O jogo acabou de terminar e repercutir um pouco do que foi esse jogo, do que eu vi desse Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, jogo no Morumbi, às 4 da tarde, um jogo de primeiro tempo de muito calor em São Paulo, estava muito quente, acho que isso afetou um pouco o jogo no primeiro tempo. E aí já falando sobre os primeiros tempos, o Abel veio com uma escalação um pouco diferente no Palmeiras hoje, deu chance para o Veiga como titular, mudou um pouco o time. O São Paulo teve alguns retornos importantes, principalmente o do Marcos Antônio no meio de campo, e o Lucas Moura e o Oscar ficaram no banco hoje, depois de um tempo voltaram a estar disponíveis. Marcos Antônio muito importante e assistente do primeiro gol do Luciano, muito importante ao longo do jogo, e a gente vai ver depois quando a gente vier falar do segundo tempo quanto que ele fez diferença no jogo do São Paulo e o quanto que ele fez falta quando sai. Mas ele dá a dinâmica para o meio de campo do São Paulo, e ele é um cara que o Palmeiras teve muita dificuldade de encontrar em campo. Deixou o Marcos Antônio com muita liberdade, geralmente, e mesmo quando ele estava sob pressão, ele tem uma capacidade de achar passe sob pressão que é diferente do resto do São Paulo. É ele quem faz um passe espetacular, o Luciano abre o placar e o São Paulo começa a construir a vantagem ali. O Palmeiras não faz um bom primeiro tempo, e aí principalmente em dois aspectos. O Palmeiras não conseguia ter sequência em jogadas ofensivas, então sentia muita dificuldade de romper ali a segunda linha do São Paulo, passava pela primeira linha, mas ali na linha de volantes e meio-campistas, o Palmeiras tinha muita dificuldade de criação. E aí parecia mesmo que o Veiga não estava no melhor entrosamento com o Flaco Lopes e Vitor Roque, parecia que ele não encontrava bem os jogadores. O Felipe Anderson também no primeiro tempo bem apagado, bem fraco, e isso afetou muito o desempenho ofensivo do Palmeiras, e sofrendo muito nas transições defensivas ofensivas do São Paulo e defensivas do Palmeiras. O São Paulo muito rápido nas transições, teve várias escapadas ao longo do jogo, onde conseguiu encontrar a defesa do Palmeiras espaçada, principalmente nas costas dos laterais, e nessa o Marcos Antônio estava levando muita vantagem, sempre caindo nas costas do lateral que atacava, e o São Paulo muito rápido, quando roubava a bola, acelerava pelos lados. Nisso, o São Paulo constrói sua vantagem, faz 1-0, e depois de uma bola parada, numa disputa normal, recupera a bola e faz o 2-0 numa jogada pela esquerda, cruzamento do Enzo Dias e o gol do Tapia. São Paulo abre um 2-0 merecido pelo primeiro tempo. Eu não sei se merecido o 2-0, mas merecida a vantagem para o intervalo. Era um jogo muito consciente do São Paulo, muito tranquilo, conseguindo anular as principais peças do Palmeiras e fazendo o seu jogo. Só que o Palmeiras, a gente sabe, é um time que quando um adversário tem a oportunidade de matar o jogo, tem que matar, porque o Palmeiras é um time que é difícil de deixar vivo no jogo. E aí ao longo do jogo, eu lembrei muito do jogo de semana passada, que a gente fez inclusive um vídeo aqui, do Corinthians e Flamengo, onde o Corinthians faz um primeiro tempo muito bom. A diferença é que na semana passada o Corinthians nem consegue abrir o placar no primeiro tempo, o São Paulo consegue fazer um 2-0, mas não mata o jogo, assim como o São Paulo não conseguiu matar o jogo hoje. E aí o time de melhor elenco começa a mexer e consegue chegar ao resultado positivo, a virada na semana passada o Flamengo, essa semana o Palmeiras. Então, um cenário muito parecido. Vai para o intervalo dessa forma, e aí acho que está o grande mérito do Abel, e a grande virada do jogo no intervalo e nas mexidas que o Abel faz no Palmeiras. O Murilo não fazia um bom primeiro tempo, e o Murilo tem uma característica muito diferente do Bruno Fux, principalmente na saída de bola. Como o Palmeiras vinha tendo dificuldade na saída de bola, o Abel tira o Murilo, coloca o Bruno Fux, que vem pedindo passagem. Eu acho que é questão de tempo até o Murilo ir para o banco e o Bruno Fux virar titular. Ele vem jogando muito melhor. Ele entra com o Bruno Fux, eu vou até pegar aqui as outras alterações. Ele entra com o Alan também no lugar do Rafael Veiga. Deixa eu entrar aqui para olhar certinho, para não falar errado. Ele entra com o Maurício no lugar do Veiga, o Fux no lugar do Murilo e o Alan no lugar do Giai. Então ele expõe bastante o time, tira um lateral direito que é mais defensivo, troca o zagueiro central e coloca o Maurício no lugar do Veiga. E essas são as alterações que para mim mudam o jogo. O Palmeiras começa a jogar um pouco mais. No começo do segundo tempo, nem tanto. Os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras ainda tentando se encontrar, ainda tentando ir mais na base do abafa para jogadas,
muito cruzamento na área e o Palmeiras ainda não conseguindo encontrar as saídas. E aí eu acho que a chave do jogo é a segunda janela de substituições. O São Paulo já tinha trocado o Alisson pelo Bobadilla, isso pouco afetou no jogo, mas aí ele troca o Marcos Antônio aos 65 minutos, aos 20 do segundo tempo, sai o Marcos Antônio, entra o Rodriguinho no São Paulo. Rodriguinho não entra mal, no final do jogo ele cria algumas oportunidades, a última oportunidade boa do São Paulo é uma boa jogada dele, ele sofre a falta do último lance do jogo também, que o Lucas bate para fora, ele não entrou mal, mas ele erra a bola do gol do Vitor Roque. Do Vitor Roque? Foi. Não, foi o do gol do Flaco Lopes, ele erra. O do Vitor Roque foi uma jogada construída. Ele erra o passe no gol do Flaco Lopes, o gol de empate, e talvez ele fique marcado por conta disso. Ele não entrou tão mal, mas é um erro decisivo, é um erro que cede o gol de empate do Palmeiras. Então isso pode pesar um pouquinho quando a gente olhar o resultado final do jogo. Mas acho que a grande questão não é nem o Rodriguinho, é a saída do Marcos Antônio. O Palmeiras já vinha começando a ter um pouco mais de volume ofensivo com as trocas, o Maurício entrou muito bem, o Alan conseguiu dar dinâmica pelo lado direito que o Giai não dá ofensivamente, então o Palmeiras começa a crescer ofensivamente e aí a saída do Marcos Antônio para mim é a chave do jogo. O Marcos Antônio era, como eu falei, o cara que o Palmeiras não estava encontrando em campo. Quando ele sai, o Palmeiras não tem tanto esse problema de marcação, consegue ficar mais confortável sem a bola, recuperar mais rápido a bola e ceder poucos espaços para o São Paulo. Aí só um parênteses, eu costumo evitar falar de arbitragem no jogo, mas no jogo de hoje especificamente eu acho que ela afetou muito a análise que a gente pode fazer. Eu achei um primeiro tempo do Ramon Abate Abel bem corajoso, para ser honesto, ele deixou de dar muitas faltas, ele optou por manter um critério muito, muito alto de deixar o jogo seguir. Eu questiono algumas faltas, mas eu acho que no primeiro tempo ele não foi mal. Acho que ele acertou a maior parte das decisões. No segundo tempo ele se perde. Acho que ele deixa de dar faltas, começa a perder o critério, começa a marcar faltas que não fazem sentido, e aí eu acho que o erro crucial para mim é o do lance do pênalti para o São Paulo. Eu acho que foi pênalti no Tapia, acho que o Alan, por mais que foi sem querer, ele escorrega e acerta no tornozelo do Tapia. Uma bola, tudo bem, o Tapia talvez não fosse alcançar a bola, mas está dentro da área, ele toma um carrinho sem querer no meio do tornozelo, eu creio que foi falta ali. E aí a gente entra no se, né? Se ele desse o pênalti, se o São Paulo convertesse, era 3-0, a chance do São Paulo conseguir o resultado positivo no final do jogo era maior. Mas como eu falei, a gente entra no se. E o Ramon não deu pênalti, o VAR não chamou. Pelo que eu ouvi, tem gente que não daria o pênalti, então é uma opinião um pouco diferente da minha, acho que é válido, mas eu acho que foi pênalti, acho que deveria ter sido marcado o pênalti para o São Paulo. Mas enfim, o pênalti não foi marcado, e aí voltando ao jogo, essa segunda janela de trocas sai o Marcos Antônio, o São Paulo perde muito, e o Palmeiras entra com mais duas boas opções de ataque, entra com o Jefté e com o Sousa, sai o Piquerez e sai o Felipe Anderson. Piquerez muito mal no jogo também, é outro que tem caído muito nas últimas rodadas no Palmeiras, apesar dos bons resultados do Palmeiras, o Piquerez não tem jogado tão bem, e o Jefté entra bem. E aí os dois participam, 5 minutos depois, os dois participam do gol do Vitor Roque, uma bela jogada coletiva do Palmeiras, partindo de trás, uma transição muito vertical, passes rápidos, todo mundo participando do lance, inclusive o Vitor Roque participando da construção, indo para a área, um ótimo cruzamento do Maurício, que como eu falei, entrou bem, e o Vitor Roque, que vive uma fase espetacular, ele é o único que no primeiro tempo do Palmeiras foi ruim, até os 15 e 20 do segundo tempo o Palmeiras não jogava bem, mas o Vitor Roque jogava. O Vitor Roque não à toa, há 2-3 vídeos atrás eu coloquei na minha convocação da seleção brasileira para esses amistosos, eu chamaria o Vitor Roque. Eu acho que o que ele tem feito é louvável, eu acho que ele é um cara que depende muito de confiança e a confiança dele está muito em alta, ele está ganhando todas, disputando muito, é um cara muito chato para a defesa adversária e ele foi premiado com um gol de desconto aqui, o 2-1 contra o São Paulo, quando ele diminui, né? Quando estava 2-0 para o São Paulo, ele diminui para 2-1. Mas o jogo do Vitor Roque é muito bom. Ele briga, disputa, faz o que tem que fazer e consegue ainda fazer o gol do 2-1. E aí depois, 4 minutos depois, claramente o São Paulo sentiu o gol. O São Paulo sabia que tinha um jogo na mão, toma um gol que não deveria ter tomado, por falhas defensivas ali, acabou cedendo muito espaço, toma um gol e a torcida sente, a fase do São Paulo veio
na memória do torcedor, na memória dos jogadores, e o São Paulo sente claramente. Na saída de bola, o São Paulo já perde a confiança, começa a errar o que não estava errando, e aí 4 minutos depois o Flaco Lopes, por outro lado, um cara cheio de confiança. Quando o São Paulo sentiu a perca de confiança, o Flaco Lopes, lotado de confiança, vindo de convocação para a seleção argentina, acerta um belo chute na entrada da área, num cantinho, sem chance para o Rafael, empata o jogo aos 74. Ali, a chance de ter um 3-2 era muito grande. Depois do segundo gol do Palmeiras, já se imaginava que o Palmeiras pudesse vir para a virada. Tinha 20 minutos para isso e todo o lado anímico do jogo estava do lado do Palmeiras e também tático. São Paulo, depois que saiu o Marcos Antônio, não consegue criar mais. O São Paulo fez 3 alterações no jogo e faltou opções de banco para entrar no São Paulo. O São Paulo ofensivamente é desmontado depois que sai o Marcos Antônio, não consegue criar mais chances, e aí o Crespo olha para o banco, tem um Lucas e um Oscar mais ou menos, meio mais ou menos os dois, num jogo de muita intensidade e não tem muita opção de mexida. Por outro lado, fugiu o nome, o Abel Ferreira, aos 20 minutos do segundo tempo já tinha feito as 5 trocas, porque tem a opção de banco para isso, então os elencos pesaram muito no jogo. Aos 82 entra o Lucas, sai o Tapia, entra o Lucas Moura, mas o Lucas muito apagado ainda, claramente sem o ritmo de jogo adequado, sem a condição física adequada para esse nível de jogo, e o Palmeiras é premiado aos 89 com o gol da vitória, um 3-2, digno de um campeão. O Palmeiras vem aí para brigar com o Flamengo joga agora às 6h30 contra o Bahia, tem chances de assumir a liderança nessa rodada do Palmeiras, e vamos ver, mas assim, uma vitória, uma virada que não se imagina, em 19 minutos na casa do rival, conseguir 3 gols depois de estar perdendo de 2-0, num jogo em que o Palmeiras não vinha bem, não jogou, eu diria que 60 minutos do confronto, o Palmeiras não fez um bom jogo, mas as mudanças mexeram com o jogo, e o Palmeiras é um time muito confiante, sabe que quando faz um gol tem a chance, vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro, é um time que confia muito no seu próprio potencial, porque já mostrou que pode, né? Já teve outros episódios onde conseguiu essas viradas, então quando faz o gol tem essa confiança de que pode virar o jogo. Gol do Sousa, o Sousa parece ter sentido também depois do gol, vamos ver se vai ser algo sério, mas o elenco do Palmeiras pesou e o Palmeiras consegue os 3 pontos, muito importantes na casa do rival. Acho que uma derrota seria muito prejudicial. O São Paulo, por outro lado, está cada vez mais longe da Libertadores. Hoje são só 2 pontos de diferença para o Bahia, que é o primeiro dentro do G6, mas são 2 jogos a mais que o Bahia. O Bahia joga agora contra o Flamengo e ainda tem um jogo a menos do que o São Paulo. Então vai ficando mais distante da chance da Libertadores, apesar de não ser tanto na tabela, mas emocionalmente parece que o São Paulo está sentindo cada vez mais. A torcida protestou de novo contra o Júlio Casares, presidente, e o cenário no São Paulo, que parecia muito melhorar, acabou piorando com esse final de jogo que só o futebol para nos entregar. Até a metade do jogo, até os 60 minutos do jogo, eu já estava pensando num tipo de vídeo, depois dos 60 o Palmeiras virou e mudou completamente as perspectivas. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem puder se inscrever, deixar um like, deixar um comentário do que acharam do jogo aí também fortalece muito o trabalho. E a gente volta aí essa semana para falar mais sobre futebol brasileiro, futebol europeu, jogos e afins. Valeu, tamo junto!